Olá, eu sou o Cleiton e estarei aqui no projeto A Prova Brasil trabalhando com os aspectos da língua portuguesa, preparando vocês para o SAEB 2023. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje com o gênero textual resenha crítica. Provavelmente vocês são consumidores de filmes, de música, de seriados e saibam que resenha crítica é um gênero textual que vai fazer um comentário analítico sobre essa obra. Vamos ler o descritivo do material do 9º ano da Prova Brasil de vocês. A resenha crítica é um gênero da esfera jornalística que analisa uma produção cultural, como um filme, um livro, um CD, uma exposição, um show, com a finalidade de manifestar um ponto de vista sobre o que está sendo analisado. Por isso, trata-se de um texto argumentativo. Geralmente, ela apresenta elementos narrativos, pois conta de maneira resumida parte da história analisada ou do contexto de sua produção, e traz elementos descritivos que caracterizam o objeto da análise. Para tanto, são comparados pontos positivos e negativos por meio da linguagem objetiva, por meio de uma linguagem objetiva, mais marcada pela pessoalidade em uma composição que utiliza o registro formal da língua. Então, muitas informações sobre a resenha crítica. Basicamente, normalmente, o resenhista é um jornalista e ele vai tratar de algum projeto, de alguma obra artística, seja um filme, um livro, os exemplos que aqui deu. É importante que esse jornalista tenha minimamente uma proficiência dentro desse assunto, a partir do momento que ele vai analisar pontos específicos dessa obra. E aí ele pode trazer pontos positivos, pontos negativos ou os dois e fazer uma análise crítica. A análise crítica, ela é baseada em argumentos, Então, ele é um texto fundamentalmente argumentativo. No entanto, já que se trata de a discussão sobre algo que foi feito, também tem trechos narrativos para contar um pouquinho como que é esse tipo de obra que está sendo analisada. Para ficar mais simples, nós vamos fazer a leitura deste texto. Eu vou pedir para vocês bastante atenção, é um texto bem longo, só que vai ser importante a leitura dele para nós podermos analisar cada pedacinho desse texto. Então aqui nós temos uma resenha crítica, um modelo, que se trata de um filme. Vou fazer a leitura então. Lisbela e o Prisioneiro. Crítica. Um digno exemplar do cinema popular brasileiro que deve encantar a maioria dos espectadores, por Érico Borgo. Egresso da telinha, ou seja, saído da TV, Guel Arraes conhece bem o gosto do seu público. Nas últimas 2 décadas, dirigiu produções televisivas como novelas e seriados, entre eles os antológicos Armação Ilimitada e TV Pirata. E experimentou o sucesso cinematográfico pela primeira vez em 1999, quando a minissérie O Alto da Compadecida foi reeditada e lançada em circuito nacional. Um ano depois, a experiência rendeu mais um fruto no mesmo formato, Caramuru, a invenção do Brasil. E em 2002, finalmente começou a rodar aquele que seria seu primeiro projeto efetivamente desenvolvido para a tela grande, Lisbela e o Prisioneiro. A adaptação da obra de Osman Lins já havia sido transformada em um especial para a TV em 1993 e, posteriormente, ganhou nova montagem teatral que rodou o país. Como diretor da peça, Arraes pôde observar as reações da plateia durante as apresentações, usando o público como cobaia para o seu futuro filme e selecionando as melhores partes. Escolher o elenco para o longa foi fácil. Formado basicamente pela trupe dos palcos, a mudança mais substancial foi na hora de chamar artistas com maior apelo comercial para os papéis principais. Entram em cena, então, Selton Mello, do filme O Alto da Compadecida, e a atriz Débora Falabella, do filme Dois Perdidos numa Noite Suja. O resultado é uma divertida comédia romântica ambientada no que o diretor chamou de Nordeste Pop, a zona da mata pernambucana e seu sonoro universo multicolorido de costumes e sotaques. No filme, assim como aconteceu em O Alto da Compadecida, os tipos marcantes e o humor físico têm espaço. Contudo, Lisbela e o Prisioneiro também alterna momentos de poesia, aventura, homenagens ao cinema e romance.
Não é à toa que a sessão teste, com a audiência selecionada pela primeira vez realizada no Brasil, deu uma excepcional aceitação de 80% ao filme. Há elementos para todos os gostos. Aqui nós temos uma segunda parte do texto. Vou fazer a leitura e a gente já vai retomar e fazer a análise, tá? A Dama e o Vagabundo. Lisbela e o Prisioneiro conta a divertida história do malandro, aventureiro e conquistador Leléu, feito pelo Selton Mello, e da mocinha sonhadora Lisbela, feita pela atriz Débora Falabella, que adora ver filmes americanos e sonha com os astros do cinema. Leléu é um trambiqueiro viajante. Ele tem um caminhão lotado de tranqueiras. Em cada parada que chega, ele assume uma persona. Vendedor de tônico, profeta, dono do stand da monga. Seus objetivos são simples: lucro fácil e meninas bonitas. Sua última conquista foi Inaura, vivida pela atriz Virginia Cavendish. Porém, a fogosa mulher é casada com Frederico Evandro, feito pelo Marco Nanini com cara de Valdir Soriano. Matador por profissão e marido traído que sai no encalço do trambiqueiro decidido a vingar-se. Lisbela está noiva e de casamento marcado quando Leléu chega à cidade. A moça de família e o galanteador ficam subitamente apaixonados depois de um fortuito encontro e passam a ter de lidar com a oposição do pai de Lisbela, André Matos, tenente de polícia da cidade, e do agora ex-noivo da garota, o playboy Douglas, Bruno Garcia, ótimo. A situação se complica ainda mais quando o mais novo cornudo da região decide contratar um matador para livrar-se do rival. E adivinha quem é o gatilho mais rápido da cidade? Prepare-se para muitas reviravoltas e surpresas que só vão terminar depois do final dos créditos. Com uma trilha sonora competentíssima que mistura estilos e intérpretes com um resultado rico e inovador, fotografia primorosa, figurinos e atuações impecáveis, Lisbela e o Prisioneiro cumpre a proposta de seu diretor. Apresenta um digno exemplar do cinema popular brasileiro que deve encantar a maioria dos espectadores. O famoso textão, né? Vamos analisar esse texto e dividir ele em duas partes, né? A primeira parte e essa segunda que é intitulada por A Dama e o Vagabundo, que depois eu quero chamar atenção para esse título, né? Esse subtítulo. A primeira parte do texto, nós temos então uma contextualização da sua produção e da sua execução. E isso são informações muito importantes porque o produto final de um filme, normalmente, ele é uma consequência de toda a sua idealização e de como que esse filme foi desenvolvido. Então nós iniciamos esse texto aqui, já com um apontamento do crítico, um digno exemplar do cinema popular brasileiro que deve encantar a maioria dos espectadores. Então, de cara, nós já percebemos o quê? Que o crítico avalia o filme como bem-sucedido, um filme bom, um filme de uma realização ótima. Aí aqui, né, no segundo parágrafo, nós vamos ter ainda uma continuação dessa introdução que vai trazer detalhes do realizador desse filme, idealizador, que é o diretor Guel Arraes. E ele vai trazer uma série de informações, algo muito importante para textos, principalmente argumentativos, certo? Ele está trazendo uma série de informações a respeito do currículo desse diretor. Esse diretor, ele veio da televisão, onde na televisão ele trabalhava com histórias populares. E ele se saiu, né, foi muito bem sucedido com uma dessas histórias, que é o Alto da Compadecida, que posteriormente, né, saiu da TV e circulou pelos cinemas e fez um grande sucesso, e os outros filmes até ele chegar no Lisbela e o Prisioneiro. Depois, no próximo parágrafo, este aqui, ele vai falar que essa história é uma adaptação da obra de Osman Lins. Por que que essa informação é importante? Os filmes, normalmente, eles são adaptações de livros, ou são histórias originais, ou eles podem ser adaptações de peças de teatro. E por que que essa informação ela é muito relevante? Porque isso vai dizer sobre a linguagem do filme.
Vamos entender aqui que cinema e teatro, por mais que os dois precisam de um diretor, precisa de atores representando essa história, são linguagens diferentes, né? No teatro, toda a execução da história, ela está muito pautada no ator, né, na presença do ator, na interpretação desse ator para aquela obra. Já no cinema, você, além da interpretação, você tem diversos tipos de tecnologia e de linguagens imagéticas, né, de produções de imagem e som, que também podem contar a história. Se o filme ele é baseado numa peça de teatro, a gente pega as características de peça de teatro que são personagens que, se é uma peça popular, como é essa que está dizendo aqui, são personagens com arquétipos. Arquétipos são aquelas personalidades clichês, né? Que a gente pode pensar assim. Então, o trambiqueiro, a mocinha inocente, o vilão super malvado. E esses arquétipos, né? Geralmente esses personagens arquetípicos, eles estão em cenários e sempre dialogando. O diálogo é algo muito presente. Então, se a gente tem essa característica do teatro e vê que um filme foi baseado numa peça de teatro, a gente consegue enxergar e pensar assim, nossa, olha só, realmente o filme ele tem uma questão popular, tem umas cenas que são nos mesmos lugares, com muitos personagens conversando entre si. Olha como é importante esse tipo de informação. Continuando, né? Depois ele vai falar sobre algo fundamental para um filme, que é o elenco, né? Que esse elenco ele é formado pelas pessoas da própria peça, que faziam a peça, só que com algumas presenças ilustres, que seriam os atores mais conhecidos, né? Isso também é uma outra informação que contribui positivamente para este filme, porque se o filme é baseado numa peça de teatro e você está utilizando dos mesmos atores que já fazem essa peça de teatro para fazer o filme, já mostra que os atores, né, estão totalmente familiarizados com esses personagens. Aqui, por fim, né, você já vai ter as considerações mais críticas a respeito, né? Ele vai trazer as informações de que o filme foi muito bem sucedido. Então, esse finalzinho aqui, muito bem sucedido nas suas sessões testes, tá? Então, esse finalzinho aqui faz o quê? Retoma aquela ideia inicial dessa primeira parte dessa resenha, que é falar que o filme realmente vou usar até as palavras aqui, deve encantar a maioria dos espectadores. Uma vez que se 80% foi de aceitação ao filme, realmente isso está comprovando. Então, se a gente pega o que seria uma estrutura de um texto argumentativo, vamos recordar o que é essa estrutura, né? Você tem uma introdução onde você vai apresentar uma tese, né, uma ideia a ser defendida, e aqui a ideia que ele apresenta logo de cara é de que o filme é um bom exemplo de um cinema popular que deve encantar. Depois você tem um desenvolvimento da argumentação que vai querer comprovar essa sua ideia, e aqui a gente teve, né, o histórico do diretor que faz cinema popular, a adaptação de uma peça popular com o próprio elenco e finalmente você tem a conclusão, que seria a finalização da defesa dessa ideia que você estava tentando transmitir. E nessa finalização a gente está trazendo aqui a comprovação, né, o resenhista, né, está trazendo a comprovação de que o filme foi, sim, muito bem sucedido. Então essa foi a primeira parte da resenha. A segunda parte, ela já vai ter aspectos mais narrativos. Por quê? Essa segunda parte traz uma característica muito comum nas resenhas, que é justamente você tentar resumir um pouco da história para contextualizar o leitor, né? As resenhas, elas muitas vezes, elas podem ser lidas antes de assistir o filme, e isso muitas vezes consegue promover este tipo de filme. É claro, né? Se a resenha está dando qualidades positivas para o filme, porque, não sei vocês, né? Eu sou muito influenciado. Se eu vejo resenhas que estão falando que o filme é muito ruim, dependendo do meu interesse, eu nem assisto mesmo. Nessa segunda parte, nós temos então, na introdução, né, que seria este parágrafo aqui, a sinopse geral do filme, né, conta a divertida história do malandro aventureiro e conquistador Leléu e da mocinha sonhadora Lisbela, que adora ver filmes americanos e sonha com os astros do cinema. Aqui a gente tem a introdução dos personagens principais e do grosso do filme. Depois, nós temos nesse segundo parágrafo já o desenvolvimento dos conflitos, né? Um pouco mais da personalidade.
No próximo parágrafo, que seria o terceiro, seria, né, tipo, o X da questão, né, ali onde o filme engrena, onde vai mostrar o interesse. E no último parágrafo, nós já temos novamente uma consideração mais crítica, onde ele vai estar fazendo apontamentos mais técnicos, que também é uma característica muito importante da resenha crítica. Então ele vai analisar aqui a trilha sonora, que ele avalia como competentíssima, que mistura estilos e intérpretes com um resultado rico e inovador. Prestem bastante atenção nesses qualificadores, né? Essas palavras que são adjetivos e que possuem uma função de exatamente mostrar o juízo de valor deste resenhista acerca daquilo que ele está analisando. Depois ele fala de fotografia primorosa, né? Vamos entender aqui fotografia como um conceito para a disposição da cena, né? A cena você vai ter os atores dispostos no cenário e possivelmente você nos filmes você tem algum filtro e aí se você pausa aquilo você tem essa disposição. Então isso seria uma fotografia, né? Seriam esses quadros que demonstram a cena. Uma fotografia primorosa é que ele está querendo dizer que você tem imagens que são muito bem orquestradas, muito agradáveis de serem vistas. Figurinos e atuações impecáveis. Percebam que ele passa por muitos aspectos que giram em torno do filme. Lisbela e o Prisioneiro, né, cumpre a proposta de seu diretor, apresenta um digno exemplar do cinema popular brasileiro que deve encantar a maioria dos espectadores, que é justamente aquela frase inicial, né, que é uma frase de efeito. A resenha ela terminou aqui com uma frase de efeito que é a mesma frase que inicia todo o texto. Como eu falei aqui nessa parte da crítica, né, que ele usa muitos adjetivos qualificadores, ele também usa esses qualificadores durante esse resumo, né? Então ele fala lá, ó, o trambiqueiro viajante, a mocinha sonhadora, conquistador, a fogosa mulher. Lembra que eu falei que o teatro ele trabalha muito com a ideia de personagens arquetípicos, né? Que são esses arquétipos que mostram personalidades que são meio comuns em algumas histórias. Por que é importante na resenha, nesse resumo, ele trazer essas características? Porque isso vai ambientalizando nós sobre essa história. E lembra que eu falei que eu ia falar sobre A Dama e o Vagabundo, né, que tá aqui no título. A Dama e o Vagabundo, esse título ele foi escolhido pelo resenhista propositalmente, né? Se vocês se recordarem, existe um filme da Disney de dois cachorrinhos, né, a cadelinha de elite Lady e o cachorro vira-lata que se chama Vagabundo. É uma animação da Disney que conta essa história, né, desses dois bichinhos que se apaixonam. Tem até aquela cena famosa deles comendo um macarrão e, de repente, eles encostam o focinho um no outro. Tendo este referencial, quando nós fazemos uma comparação com o próprio texto, o texto está falando do quê? De um malandro e de uma mocinha sonhadora. Então, olha os arquétipos novamente aí. Então, esse título, ele também denota o quê? Uma intertextualidade. Intertextualidade é uma correspondência entre textos. Então, está sendo correspondido, né, a história da Lisbela com a história dessa animação infantil, o que tem a função, novamente, de deixar muito bem ambientalizado que tipo de história é. E toda essa resenha, né, tanto a parte que fala da sua produção quanto a parte que vai falar sobre o seu enredo e sobre os seus aspectos técnicos, ele traz um vislumbre do filme que muitas vezes pode convencer você, leitor, a querer assistir o filme. Vamos responder algumas questões, portanto. As resenhas críticas baseiam-se em informações sobre as produções para manifestar uma crítica. Marque a alternativa que apresenta um fato e não a opinião do autor. Vou fazer a leitura, tá? Alternativa A. Lisbela e Prisioneiro cumpre a proposta do seu diretor, apresenta um digno exemplar do cinema popular brasileiro que deve encantar a maioria dos espectadores. Pessoal, se ele está falando que está apresentando um digno exemplo do cinema popular brasileiro, eu vou retomar para vocês
os qualificadores, né, essas palavras, adjetivos que estão dando qualidades. Isso é opinião. Então essa questão não pode ser, essa alternativa não pode ser. A B. A adaptação da obra de Osman Lins já havia sido transformada em um especial para a TV em 1993 e, posteriormente, ganhou nova montagem teatral que rodou o país. Olha lá, aqui sim nós temos um relato, né, uma informação que não está tendo nenhum tipo de qualificação aqui, né? Ele não está dizendo nada sobre esses eventos, ele só está fazendo a narração desses eventos, então possivelmente essa é a alternativa correta, mas vamos confirmar vendo as outras. Alternativa C. Escolher o elenco para o longa foi fácil. Formado basicamente pela trupe dos palcos, a mudança mais substancial foi na hora de chamar artistas com maior apelo comercial para os papéis. Aqui novamente temos esses qualificadores que denotam a opinião do resenhista. E a D, o resultado é uma divertida comédia romântica ambientada no que o diretor chamou de Nordeste Pop, a zona da mata pernambucana e seu universo multicolorido de costumes e sotaques. Portanto, pessoal, a alternativa B é a alternativa correta, porque é o único trecho que está só realmente apresentando um fato. Os outros trechos, como eu até sinalizei aqui para vocês, eles estão marcando a opinião desse resenhista. No trecho, no filme, assim como aconteceu em O Alto da Compadecida, os tipos marcantes e o humor físico têm espaço. Contudo, Lisbela e o Prisioneiro também alterna momentos de poesia, aventura, homenagens ao cinema e romance. A palavra destacada estabelece uma relação de comparação, conclusão, adição ou oposição. Aqui, pessoal, o também ele é uma conjunção aditiva. Se é uma conjunção aditiva, ela vai expressar uma ideia de adição, né? Mas vamos recordar o que é a conjunção aditiva. A conjunção aditiva é uma palavra que ela vai adicionar uma nova ideia. Então, o também funciona em muitas frases como o e, ou isso e aquilo. Isso também aquilo. Então funciona nessa adição de informação. Então se a gente pega aqui, vamos destrinchar essa frase. No filme, assim como aconteceu em O Alto da Compadecida, os tipos marcantes e o humor físico têm espaço. Aqui nós temos uma informação, até espaço, temos uma informação. Aí ele já vai apresentar uma nova ideia. Contudo, Lisbela e o Prisioneiro, e aí ele vai adicionar mais características a isso. E ele vai adicionar introduzindo a palavra também. Alterna momentos de poesia, aventuras, homenagens ao cinema e ao romance. Então, essa palavrinha, ela tem essa função dentro deste texto. E essas palavras, galera, que são as conjunções, elas têm essa função de cadenciar a leitura, deixar a leitura mais fluida, para não ficar muito repetitivo. Qual é o conflito presente no filme resenhado? O conflito presente, se vocês se recordarem, é justamente o fato de que a Lisbela estava noiva e, de repente, ela se apaixona pelo trambiqueiro Leléu, certo? E aí, como ela larga o noivo vai lá e encomenda a morte do Leléu, pelo matador, que é feito no filme pelo Marcos Nanini. Então, o conflito presente no filme resenhado é o fato de a Lisbela se apaixonar por um outro homem, mesmo ela estando noiva, né? E a pergunta 8, por que não é apresentado o desfecho da história na resenha? Ah, esta pergunta, né? Essa pergunta vai falar sobre um aspecto da contemporaneidade, um crime da contemporaneidade que se chama spoiler. O spoiler, gente, isso ninguém deveria dar spoiler. Sabe por quê? Eu vou argumentar sobre isso. A experiência de você se surpreender com um final, um desfecho de um filme, de um livro ou de uma peça de teatro, faz parte da diversão daquilo, né? De você consumir aquilo. Então, por isso que eu não acho nem um pouco legal você antecipar o final. Deixa a pessoa ter suas próprias percepções, deixa a pessoa vivenciar aquilo. Uma resenha, né? Ela tem um intuito e a finalidade de analisar a obra. E
para ela analisar a obra, muitas vezes essa análise ela vem anterior ao filme ser exibido, ou você, leitor, ter assistido o filme. Então não é legal você dar spoilers. Existem resenhas que elas querem fazer uma análise totalmente completa do filme, aí nessas resenhas às vezes tem até subtítulos nela, tipo assim, a partir daqui, né, cuidado com os spoilers, porque aí ele já vai tratar, porque aí esses tipos de resenha são aquelas para você consumir após você consumir determinado produto, né? Então você vai ler essa resenha só depois que você assistiu, porque aí você não vai ter os spoilers. Então é por isso que, respondendo a questão, é por isso que não apresenta o desfecho da história na resenha. Como eu falei com vocês sobre a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo, vamos relembrar muito bem essa estrutura, né? Então, o texto dissertativo argumentativo tem como objetivo persuadir e convencer, ou seja, levar o leitor a concordar com a tese defendida. É expressa uma opinião crítica acerca de um assunto, sendo defendida uma tese sobre esse assunto por meio de argumentação clara e objetiva, fundamentada em fatos verídicos e dados concretos. Divide-se em introdução, que é a apresentação da tese e a contextualização do tema. O desenvolvimento é a argumentação de uma ideia por meio de fatos comprovados, estudos, citações de áreas específicas sobre o conhecimento abordado, e a conclusão, que é a retomada da tese inicial e considerações finais sobre aquilo que acredita, né? A tese, não vamos nos confundir, a tese é a palavra que nós utilizamos para falar sobre uma ideia que você tem e que você quer defendê-la. Então é importante que essa tese ela já apareça logo na introdução para o leitor estar totalmente familiarizado com o tipo de discussão que você tá propondo. Se a gente recupera essa característica do texto dissertativo argumentativo na resenha crítica que a gente acabou de ler, lá já aparece a tese do filme, que é um filme popular, e aí vai dizer na introdução, se vocês se recordam, que vai falar sobre o trabalho do diretor, do realizador desse filme, que é um trabalho de produções populares. O desenvolvimento é a parte onde você vai estar desenvolvendo a argumentação. O que é uma argumentação? Uma argumentação é uma justificativa, e essa justificativa, atenção pessoal, isso é muito importante, a justificativa ela precisa ser pautada em fatos, em dados, não em achismos. Isso não é argumento. Achismo, né? O que você acha não é um argumento. O argumento é quando você propõe uma ideia e você embasa a sua ideia com outros elementos, que são acontecimentos, são dados históricos ou dados do conhecimento geral. No filme, na resenha do filme que a gente acabou de ler, você tinha uma série de dados, né? Desde a questão dos trabalhos realizados do diretor, até a formação do elenco, os dados sobre a adaptação do teatro e inclusive sobre a recepção que o filme teve em suas prévias. E a conclusão é a retomada da tese inicial, então você retoma aquela ideia que você jogou no ar, de que você ia discutir, e após toda a discussão da argumentação, você faz uma consideração final sobre aquilo, né? Você dá uma finalidade para este texto. Nós vamos ler agora um outro gênero textual, mas que ele tem um tipo textual parecido, né, com a resenha crítica, que é esse tipo dissertativo argumentativo. Ele é o famigerado artigo de opinião, que normalmente, né, no nono ano, os professores sempre estão trabalhando bastante com esse tipo de gênero textual. Vou fazer a leitura do descritivo do material de vocês. O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística que se caracteriza por defender um ponto de vista sobre um tema atual e, geralmente, polêmico. O autor procura convencer o leitor utilizando dados, fatos e argumentos que contribuem para reforçar a opinião defendida. O texto, que deve ser adequado à norma padrão, claro e coerente, traz a assinatura do autor e costuma ser veiculado em jornais, revistas e na internet.
Então, pessoal, o artigo de opinião, ele é um gênero textual que vai estar trabalhando exatamente a opinião do jornalista. E essa opinião é normalmente de um tema polêmico. Eu vou fazer o destaque aqui dessa palavra polêmico, porque o que significa nesse contexto? Polêmico é um assunto que divide opiniões. Porque quando a gente escuta polêmica, normalmente está dentro do mundo das celebridades, polêmica com tal celebridade. Não, quando a gente está falando de temas, né, temas que possam ser discutidos, o que é um tema polêmico? Aquilo que nem todo mundo concorda. Então, um artigo de opinião, ele precisa ser pautado dentro de um tema, onde você vai dar a sua opinião sobre aquilo que não necessariamente as pessoas vão concordar com você. Aí, qual que vai ser o pulo do gato? É você conseguir convencer as pessoas de que a sua opinião é a mais adequada. E como que se convence com isso? A partir do uso de argumentação. Vamos ver o exemplo de um artigo de opinião e fazer o mesmo processo de análise dessas partes, dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Direitos e favores, texto do Luiz Fernando Viana. Rio de Janeiro. A revelação de que bancos deixaram de pagar 200 milhões em impostos graças a uma operação em Luxemburgo prova outra vez que o buraco tributário brasileiro é mais em cima. Sem cortar na carne, ou seja, nos bolsos dos mais ricos, pouco cairá a desigualdade social. Também prova como carece de bom senso a rejeição de parte da classe média, dos abastados e de alas da imprensa ao Bolsa Família. O programa, que atende pessoas com renda mensal entre R$ 77,00 e R$ 154,00, custa hoje 25,3 bilhões, ou 0,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. A sonegação fiscal em 2013 foi de 415 bilhões, quase 20 vezes mais, e se estima em 500 bilhões a deste ano. Com o Bolsa Família, circula dinheiro onde não havia, o que alimenta o comércio e cria empregos. Norte e Nordeste ganham proporcionalmente, mas São Paulo é o segundo estado em números absolutos. 1.270.203 famílias contempladas. Deixaram o programa por conta própria 1,7 milhão de famílias. Já filhas de magistrados e militares não costumam abrir mão das suas pensões. A taxa de fecundidade cai em todo o país, mas ainda no Norte e no Nordeste. Não se sustenta a ideia de que mulheres têm mais filhos por causa do benefício. No Brasil, privilégios são vistos como direitos, e direitos são vistos como favores. Não se rompe essa lógica perversa da noite para o dia, mas a tarefa é prioritária para quem diz querer unir o país. A corrupção não vem só da má índole de pessoas e partidos, mas de uma sistemática desqualificação do que é público. Se a sociedade não admite que todos tenham direito sequer a coisas básicas, como comida, luz, moradia e saúde, sempre haverá espertalhões dessa sociedade, pois não são alienígenas, que transformarão em seu aquilo que deveria ser nosso. O Bolsa Família pertence ao país, a corrupção também. Então esse artigo de opinião foi feito, como já comentei, pelo Luiz Fernando Viana para o jornal Folha de São Paulo no ano de 2014, beleza? Vamos então fazer a retomada e a análise desse texto ponto a ponto. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela inicia pela introdução. E se vocês lembram do que eu acabei de apresentar para vocês, a introdução é quando você apresenta a tese que você vai querer defender. Então aqui, neste primeiro parágrafo, ele já começa trazendo um dado sobre um acontecimento recente, na época que foi escrito, que foi a descoberta, da sonegação de 200 milhões. E aí, ele já vai falar também sobre a questão de que essa sonegação de impostos, das pessoas muito ricas, ela gera um problema de desigualdade social.
certo? Então, o que ele já defende nesse primeiro parágrafo? Que tanto a tributação quanto a desigualdade, né, a distribuição de renda, desculpa, no Brasil, ela é um problema. E ela é um problema muito sério. No segundo parágrafo, ele continua essa contextualização do que ele está tratando e ele vai trazer dados numéricos. Uma característica muito importante do texto argumentativo que é você trazer esses dados numéricos, porque eles estão fazendo o quê? Isso aqui são argumentação, né? Esses dados, eles vão reforçar aquilo que eles vão comprovar aquilo que você está querendo expressar. Então, aqui o que ele está expressando, né? Se ele iniciou o texto dizendo que existe um problema muito sério no Brasil, que é a falta de pagamento de impostos de pessoas muito ricas, né, de grandes empresas, ele vai fazer no segundo parágrafo a comparação do quanto que custa um programa social como Bolsa Família, custa 25,3 bilhões, é um valor muito alto, mas ele não é nem pouco comparável com os 415 bilhões, que é o resultado da corrupção, né, da falta de pagamento de impostos. Ele até traz aqui, ó, para deixar bem alarmado, 20 vezes mais. Então vocês estão percebendo que esse texto ele vai se articulando de armas, né, de argumentos para defender essa ideia que ele está querendo transmitir. Aí nós vamos ter, no parágrafo 3, 4 e 5, um desenvolvimento que aí ele vai trazer o que é o Bolsa Família. Um programa social que faz circular, como ele diz, dinheiro onde não havia, que proporciona, né, as pessoas iniciarem empregos, né, entrarem no emprego, que o Norte e o Nordeste traz aqui um dado importante, né, que eles ganham proporcionalmente, mas é justamente o estado de São Paulo que mais possui, na época, né, desse texto, mas possui famílias contempladas. E ele também traz, né, aqui uma questão bem afiada, né, da opinião dele, que ele fala assim que, por conta própria, 1,7 milhão de famílias saíram do programa Bolsa Família, um programa social. Já, olha aqui a opinião dele, magistrados e militares não costumam abrir mão de suas pensões. Ele está fazendo uma comparação aqui. Por que ele está fazendo essas comparações, né? Aqui no início, ele fala que o programa do Bolsa Família, ele é criticado geralmente pela classe média, os ricos e alguns setores da imprensa. Então, se ele fala isso, que o Bolsa Família é um programa social que leva críticas de algumas partes da população, ele está comparando aqui. Por que o Bolsa Família, que atende famílias em miséria, né, a ideia que o autor está tentando transmitir, é criticado e outras questões não são vistas com tanta crítica, por exemplo, as pensões de filhos de militares e magistrados ou o próprio caso da sonegação de imposto que não tem uma punição mais severa. Aí agora, aqui nesses parágrafos, né, o parágrafo 7 e o parágrafo 8, ele já começa a fazer a conclusão do texto. Então ele diz assim, que no Brasil, privilégios são vistos como direitos e direitos são vistos como favores. Retomando o título, né? Porque eu ainda não tinha comentado com vocês sobre o título do artigo de opinião. Direitos e favores. Ele está tentando tracejar aqui uma diferença de tipo assim, leitores, né? Eles comunicando com os leitores, prestem atenção, vamos entender o que é um direito, vamos entender o que é um favor e como que ele vai querer transmitir esse entendimento para os leitores, mostrando a grande diferença do que é de fato um direito, do que é de fato algo que o Estado democrático tem que oferecer à sua população e o que seria de fato um favor, né? E o favor, no caso defendido pelo autor, custa muito mais do que um direito. Então, ele vai pontuar essa questão do direito, vai fazer o apontamento da questão da corrupção, né? Ele fala aqui, ó, se a sociedade não admite que todos tenham direito sequer a coisas básicas, comida, luz, moradia e saúde, sempre haverá espertalhões dessa sociedade que transformarão em seu aquilo que deveria ser nosso. Essa é uma crítica à falta do pagamento de imposto, né? Porque se todo mundo
têm, por lei, que pagar imposto, os pobres são geralmente vão pagar com mais dificuldade. E essas pessoas que têm muito dinheiro que não pagam? Esse dinheiro vai fazer uma diferença para melhorias do país, né? É o que o autor está tentando transmitir com essa ideia. E ele ainda finaliza esse texto com uma frase de efeito: o Bolsa Família pertence ao país, deixando bem marcado a opinião dele que isso é um direito do país. A corrupção também. Aí aqui ele já traz, né, esse tom bem irônico de dizer assim: não vamos nos cegar para a corrupção, não vamos naturalizar, né? Existe um problema que muitas vezes a gente naturaliza a corrupção, especialmente quando essa corrupção ela está envolvida com valores muito grandes, né, com pessoas muito poderosas. Então é esse o intuito do autor nesse artigo de opinião, é trazer essa opinião dele, né? Vamos fazer a diferença entre um direito e um favor. Vamos olhar para quem de fato precisa desse dinheiro e para quem tem dinheiro e não está contribuindo como país, como todo o resto da população. Então vamos responder algumas questões. Releia este trecho do artigo. Não se sustenta a ideia de que mulheres têm mais filhos por causa do benefício. Para comprovar essa tese, o autor utiliza como argumento o fato de que as mulheres do Norte e do Nordeste têm mais filhos para receber mais benefícios do programa, a taxa de fecundidade aumentou no país depois da implantação do Bolsa Família, as mulheres têm menos filhos em todo o país, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste, as filhas de magistrados e de militares passaram a ter mais filhos para não abrir mão de suas pensões. Então, pessoal, antes da gente escolher a alternativa certa, vamos encontrar lá no texto essa parte, tá? Não se sustenta. Vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Ó. Não se sustenta a ideia de que mulheres têm mais filhos. É aqui que está o trecho. Então, vou ler esse parágrafo. Deixaram o programa por conta própria 1,7 milhão de famílias. Já filhas de magistrados e militares não costumam abrir mão de suas pensões. A taxa de fecundidade cai em todo o país, mais ainda no Norte e no Nordeste. Não se sustenta a ideia de que mulheres têm mais filhos por causa do benefício. Então, aqui ele está dizendo que, para a época, né, os dados que ele tinha é que estava caindo a taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estavam engravidando menos, as pessoas estavam tendo menos filhos, e especialmente nas regiões do Norte e do Nordeste. Então, ele traz esse argumento, né, e traz esse dado para o quê? Para confirmar que a ideia, esse senso comum de que mulheres teriam mais filhos para ter esse benefício, ela era uma ideia falsa. Então a alternativa que contempla isso é a alternativa: as mulheres têm menos filhos em todo o país, principalmente nos estados do Norte e Nordeste. A alternativa C. Para estabelecer relação entre as ideias apresentadas no texto, é frequente no artigo de opinião o uso de conectivos. Eles expressam noções de acréscimo de informação, a conjunção aditiva e, oposição, a conjunção adversativa porém, condição, né? Aí aqui nós teríamos uma conjunção condicional, o se e o caso, justificativa, né? Temos aqui a conjunção porque e pois, conclusão, portanto, dessa forma, reformulação, ou seja, isto é, e consequência, por isso. Essas palavras, né, esses termos, eles são considerados conectivos porque eles vão conectar, né, já comentei isso com vocês quando a gente estava fazendo o exercício do também, eles vão conectar o texto e deixar o texto mais fluido, eles vão apresentar ideias, vão ligar essas ideias. Então aqui a gente vai precisar responder o quê? Indique a noção expressa pelo conectivo destacado em cada um dos trechos. Nós temos dois trechos aqui com dois conectivos, o também e o mais. Também prova como carece de bom senso a rejeição de parte da classe média dos abastados e de alas da imprensa ao Bolsa Família. Esse também, se nós retomarmos lá no artigo de opinião, ele está aqui. Ó, ele está aqui.
O parágrafo inicial está trazendo uma informação, o próximo parágrafo vai ser conectado com esse parágrafo, com esse também. E aí o que está fazendo? Ele está acrescentando novas informações. Então é uma ideia de acréscimo, beleza? Então aqui seria uma ideia de acréscimo. Norte e Nordeste ganham proporcionalmente, mas São Paulo é o segundo estado em números absolutos. 1.270.203 famílias contempladas. Então aqui, nessa segunda alternativa, na segunda questão, né? O mas, ele funciona o quê? Ele funciona dando uma oposição. Se vocês trocarem, inclusive, o mas pelo porém, vocês vão ver que não haverá prejuízo de sentido, porque ele está mostrando uma informação, depois ele vai trazer uma nova informação que contrapõe a primeira informação. Beleza, pessoal? Então, só para a gente recordar e não ficar dúvidas sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre essas conjunções, né? A conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Existem dois tipos de conjunções, que elas podem ser as conjunções coordenativas, que vai ligar orações independentes, e elas também podem ser conjunções subordinativas, ligando orações pelas quais há uma dependência de ideias. Só para recordar e ninguém ficar com dúvida, oração é toda frase que o seu sentido gira em torno de um verbo. Então, o que é uma oração independente? O que é uma oração com dependência? Vamos ver lá, olha só. Eu telefonei. Isso aqui já é uma informação que poderia ser finalizada aqui. Aí nós temos uma outra informação. Ninguém atendeu. Essas duas informações são duas orações independentes. Elas estão ligadas pela conjunção mas, criando uma oposição. A segunda, na festa eu comi. Aqui é uma informação. A outra informação é eu bebi à vontade. Aqui essas duas informações elas estão conectadas por uma conjunção aditiva, né? Ela está adicionando mais um evento que aconteceu ali. Fiz todas as tarefas, olha aqui, uma informação. Estou em paz, outra informação. Essas duas informações estão conectadas pela conjunção conclusiva, portanto. Agora vamos ver as orações subordinadas, né? Não fui à aula. Aqui nós temos uma informação. Choveu. Isso não diz nada, né? Por quê? Essa segunda oração, ela está dependendo da primeira. E ela vai estar conectada também por uma conjunção. O porquê. Que aqui vai ser uma conjunção que vai dar esse tom causal, né? De causa. Tá? E aqui na oração subordinada, geralmente a gente fala sobre oração principal. A oração principal, a informação principal é essa. Não fui à aula. Embaixo, se chover, uma informação. Não, se não chover, desculpa, uma informação. Irei à praia, né? Essas duas informações, elas estão dependentes uma da outra, né? Porque esse se, ele é uma conjunção condicional. Ele está dando uma condição para essa pessoa ir para a praia. E por último, nós temos aqui, perdeu a hora, de maneira que perdeu a consulta. Então, essas duas orações, elas vão estar ligadas por esse termo aqui, ó, de maneira que perdeu a consulta. Então, isso aqui são o que nós conhecemos como as conjunções, e elas são principalmente os conectivos. Existem outras palavras que também funcionam como conectivos, mas normalmente a maior parte delas são as conjunções, tá? Bom, pessoal, muitas coisas, né? Tivemos apenas 2 gêneros textuais, mas 2 gêneros textuais muito grandes, com muitas informações a serem extraídas sobre eles, especialmente porque estamos falando de um gênero, de um tipo textual, né, que é o dissertativo argumentativo, que ele é essencial para vocês que estão saindo do fundamental e indo para o ensino médio, serem seres críticos. Então nós passamos pela resenha crítica e o artigo de opinião. Também falamos, né, sobre essa estrutura do texto, dissecamos os 2 exemplos de textos, né, mostrando a introdução, como funciona, o desenvolvimento e a conclusão.
Apresentei também a ideia de tese, que é essa ideia a ser defendida com uma argumentação, e relembramos um pouco sobre as conjunções, tá? Como na aula não caberia conjunção, ele é um assunto que é muito extenso, especialmente as orações coordenadas e as orações subordinadas, eu peço, né, eu sugiro que vocês façam uma retomada desses estudos, porque ele é muito importante até para a formulação e produção de textos do tipo dissertativo e argumentativo. Fora isso, quero que fique aqui bem registrado que vocês podem ter opiniões sobre diversos assuntos, mas embasem a opinião de vocês em argumentos, em fatos comprovados, em fontes confiáveis, tá bom? Fora isso, espero que vocês leiam mais resenhas, é a minha grande indicação, leiam resenhas dos produtos de filmes que vocês gostam, leiam artigos de opinião, se apropriem mais desse discurso crítico, concentrem-se e em breve tenham uma boa prova. Até mais!